Olá, hoje nós vamos falar sobre todos os tipos de formulário disponíveis no T6 Planning. Certo? Os formulários são, posso dizer que são umas janelas para entrada de dados, ou seja, ele não tem dados, ele não fica dele armazenado dados, os dados ficam todos na base, porém eu consigo moldar e verificar formas diferentes de visualizar esses dados. Lembrando que o formulário é utilizado sempre para entrada manual de dados, principalmente. Né? Então, são as formas de interação com o usuário, com o analista, para com o modelo. Vou começar pelo formulário de cubo. Então, esse aqui é o formulário que está desenhado com base nas nossas dimensões. Então, esse aqui é o formulário antigo, o formulário de cubo. A gente já tem o formulário novo. Então, esse aqui é bem mais performático, ele tem a mesma estrutura do formulário anterior. Aqui eu tenho cenário, entidade, tempo, os meses e as contas. Mas neste modelo aqui eu tenho outras dimensões. Se eu vier na descrição, eu posso visualizar que eu tenho entidade para, consolidação, produto e moeda, que não são apresentados neste formulário aqui, porém eles estão ocultos no nível de restrição. Eu tenho lá selecionados membros não aplicável por trás dele. E a característica principal do formulário de cubo é que ele obrigatoriamente precisa, no mínimo, um membro de cada uma das dimensões do nosso modelo. Certo? E ele é estruturado para carregar dados nessas dimensões, ou seja, ele cria combinações para todas as células que a gente está mostrando em linha em coluna. Ainda sobre o formulário de cubo novo, somente duas formatações para exemplificar a flexibilidade do novo formulário. Então aqui a gente pode formatar, fica bem bonito, bem bacana de visualizar o novo formulário de cubo, certo? Com as suas possibilidades de configuração e formatação. Depois a gente tem um formulário que também é bastante utilizado, que é o nosso formulário de dados. Né? Então, um formulário baseado numa tabela de dados, diferente do cubo, ele não obrigatoriamente precisa ter referência com as dimensões. Aqui a gente vê referência na dimensão conta, na dimensão cenário, na dimensão entidade. Porém, todas as demais colunas são descritivos ou baseados em outras tabelas de dados, certo? Ou os valores aqui. E isso quer dizer que isso aqui é uma base de dados, é uma grande base de dados, para facilitar, onde a gente pode colocar toda a segurança do T6, todas as permissões, o que o usuário pode visualizar aqui dentro. Então é bastante flexível. Esse formulário ele deixa uma possibilidade de variação bastante grande. Depois a gente tem o cadastro de investimento. Ó. É também baseado numa tabela de dados, mas ele mostra um registro por vez. Ó. Eu posso navegar aqui em cima, ou eu posso vir e adicionar um novo registro e preencher. Bastante utilizado para cadastro mesmo. Vou cadastrar um investimento, vou cadastrar um projeto, né? Então eu posso utilizar dessa forma aqui. Depois eu tenho um que é grid mais painel. Nesse grid mais painel ele junta os dois últimos que a gente viu, ó, porque ele parece um formulário normal de dados, mas em compensação eu tenho aqui uma coluna nova que é a linha. Ó. Então ele está me mostrando a linha selecionada. No momento que eu mudo aqui, ele vai mudando as informações aqui. Fica muito mais fácil de fazer uma análise, fazer uma consulta aos dados da tabela de dados. Por fim, eu tenho o formulário dinâmico. Esse é o mais flexível de todos. A gente consegue fazer qualquer coisa aqui dentro porque ele é programado, né? Ou seja, a gente precisa de alguém de front-end para fazer o desenvolvimento dele, exatamente para ter essa flexibilidade, para deixar ele com a cara do cliente, certo? Com as necessidades do cliente. Espero que tenham gostado. Vimos os nossos formulários do T6 Planning.